E aí, galera, tudo bem? Bora aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo neste sábado, né? Sábado agitado no São Paulo, com muita especulação de técnico aí no São Paulo. Galera, para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo aí. Sem mais enrolações aí, bora pro vídeo. Pera, sempre aprendo demais nas matérias do Roseguini. Bora falar de São Paulo agora. O São Paulo joga amanhã. Já tá classificado, é líder do grupo. Vou falar com a Débora Carvalho, que tá lá no CT. Débora, enfrenta o São Bernardo amanhã, né? Que é vice-líder do geral, então é um adversário difícil. Me conta, do que vale esse jogo do São Paulo amanhã? Um beijo pra você. Outro para você, Fred. Boa tarde para ti e para todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. Olha só, como que você falou mesmo, né? O São Paulo já tá classificado para o mata-mata, para as quartas de final. Mas é importante esse jogo, é importante ele vencer do São Bernardo, por quê? Ele tá na liderança do Grupo C com 16 pontos, o Novo Horizontino vem atrás com 15. Se vencer essa partida de amanhã, além de garantir a liderança do Grupo C, também garante o mando de campo nessa partida contra o Novo Horizontino. E como a gente falou, é mata-mata, é jogo único, quartas de final. Então o São Paulo garante que essa partida contra o Novo Horizontino seja dentro de casa, lá no Morumbi. E é claro, é importante isso para o clube. Bom, como que vem o time, né? Como que vem a escalação do time do Zubeldia? O Alisson deve ser poupado porque ele ainda sente dores no tornozelo e a gente lembra que ele teve uma cirurgia, né? No ano passado. Olha só a possível escalação, então. Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Anzo Dias, Pablo Maia e Bobadilha, Oscar Luciano e Lucas e Caleri. Essa deve ser a possível escalação, Fred. Boa, Débora. E eu tô vendo você, a gente tá mostrando aqui a escalação, tem só uma dúvida ali no meio de campo, né? Mas São Paulo vai com força total. Aí, Débora, tô vendo aqui sua imagem, você tá do lado de fora do CT, mas essa semana você esteve do lado de dentro. Como é que você sentiu o clima? Porque a gente fala muito do Zubeldia pressionado, da torcida cobrando, mas como que foi o clima aí dentro? Pois é, Fred, isso é interessante, porque às vezes quando o clube não está fechado com o técnico, o que o jornalista sente quando a gente entra no CT, tem alguma coletiva de imprensa, a gente sente o clima pesado. E não foi isso que a gente sentiu, viu? Essa semana a gente estava aqui dentro, o clima estava leve, é claro, preocupação no Campeonato Paulista, mas o clima está leve, por enquanto a diretoria está fechada, está sendo um anjo, como você disse no início do programa, um anjo aí blindando o Zubeldia. A gente volta contigo. Fechado, Débora. Porque esse é o pior momento dele no cargo de técnico do São Paulo desde que ele chegou no ano passado. Não há ainda uma confirmação, a gente sabe que rumores acontecem, rumores de outros técnicos que estão sendo falados aqui e acolá, preferência por um ou por outro, mas nesse momento, Zubeldia é o técnico do São Paulo e até a finalização do Campeonato Paulista, assim seguirá sendo. Por isso que esses dois próximos jogos, com o São Bernardo no domingo e também o das quartas de final, porque o São Paulo já está classificado antecipadamente e vai enfrentar o Novo Horizontino, são decisivos, ganharam contornos decisivos por conta desse momento do São Paulo. São 5 jogos seguidos sem vencer, apenas 3 pontos conquistados de 15 possíveis, 2 derrotas, 3 empates, um deles contra o Palmeiras, que inclusive foi um jogo em que o São Paulo acabou se saindo melhor estrategicamente, mas não venceu. Então, a última derrota contra a Ponte Preta, na quarta-feira no Morumbi, deu um basta nessa situação, é meio que assim, agora sim, o São Paulo tem que ir para as quartas de final e vencer, tem que passar de fase e até lá, até pelo menos a finalização do estadual, Zubeldia continua como técnico do São Paulo. Os jogadores, por exemplo, ali nas palavras de Lucas e Caleri, que passaram na zona mista, depois da derrota para Macaca, demonstraram seu apoio ao técnico abertamente ali, mas não há um respaldo tão grande assim da diretoria como já houve em outros momentos passados em que o São Paulo passou por algumas situações parecidas ali. Agora, os jogadores, em informações divulgadas pelo Globoesporte.com, também se reuniram para dar um basta nessa má fase do São Paulo. A última vitória foi o 4-1 sobre o Mirassol no Morumbi, depois foi essa sequência de 5 jogos sem vencer. Os jogadores se reuniram depois da derrota para Macaca e também ontem aqui na reapresentação do elenco no CT da Barra Funda e conversaram ali para tentar encontrar soluções para voltar a vencer, tanto no domingo quanto nas quartas de final. Últimas informações são que amanhã o São Paulo então finaliza essa preparação para enfrentar o São Bernardo. No domingo, o técnico Zubeldia, que volta de suspensão, não poderá contar com Ferreirinha, nem com Juan, nem com Rodriguinho, que estão aí tratando de lesões, e também o Alisson, que deve seguir preservado. Por outro lado, o Zubeldia precisa prestar atenção, porque 6 jogadores estão
pendurados. Rafael Sabino, Alan Franco, Caleri, André Silva, aí precisam tomar cuidado para não serem amarelados e ficarem de fora das quartas. Tá certo, Mi? Volto com vocês. Muito obrigada, Má. Situação do Zubeldia, situação do São Paulo. O Zubeldia precisa que o São Paulo chegue aí pelo menos à final para ter um respiro, né? Precisa. Então não tá nada muito fácil. Começou tão bem e aí começou a dar umas osciladas. O que aconteceu, Bazé? Os bastidores do São Paulo estão fervendo, né? Já começam a haver articulações para as eleições presidenciais que acontecem no ano que vem. E nisso... Quando? No ano que vem? No ano que vem. E aí as parcerias que o Júlio Casares tem, em tese, já estão começando a ficar enfraquecidas. E aí é diretor que antes era aliado, agora não é mais. Ele não vai ele pode se reeleger? Não pode mais. E isso tem aumentado ainda mais essas disputas nos bastidores. Eu ainda creio que esse tipo de coisa não chega no futebol. Mas é fato que a pressão dos conselheiros existe e ela é grande. Só que aí eu pergunto, vai demitir o Zubeldia? E por quem? Vai por quem? E outra, será que é justo demitir o Zubeldia com essa curta pré-temporada, jogos a cada 3 dias, o time não tem tempo para treinar, tem que se preparar ao longo de uma competição em que a torcida e a imprensa vão cobrar bons resultados e vão cobrar título, não importa se você tem 2, 3 ou 10 dias para treinar com o elenco. E o Zubeldia, ele já chegou ao São Paulo sabendo disso. É o primeiro campeonato paulista que ele disputa? Mas ele viu o quão difícil era o calendário do futebol brasileiro já no ano passado, mesmo não tendo disputado o Campeonato Paulista. Então ele tem que lidar com isso e ele precisa entregar resultados melhores, até porque o elenco que ele tem em mãos nessa temporada é melhor que o elenco do ano passado. Se o São Paulo sofreu uma eliminação precoce, por exemplo, cair nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Novo Horizontino, eu não tenho dúvida alguma que o Zubeldia vai cair. E aí falam-se de Fernando Diniz, fala-se de Renato Gaúcho. Eu acredito que a melhor opção para o São Paulo, se o Zubeldia sair, é o Renato Gaúcho. Sem dúvida alguma. Ele tá na praia, né? Só que o Renato Gaúcho é um profissional caro. Será que o Júlio Casares vai liberar o orçamento para a contratação de um treinador desse calibre? Será? Não sei. Será que ele dá liga também no São Paulo? Mas são nomes que estão no mercado. O Tite está no mercado também, de repente. Por que não? É um nome. Mais o Renato. Um nome também de peso. Caro, também não, claro, tudo é caro. Tudo é caro. Se você quer trazer coisa boa, é caro. Isso serve para qualquer time. Se você quiser trazer barato, você vai correr um risco muito grande de não dar certo. E o Zubeldia está correndo um sério risco de cair. Ainda mais se ele não conseguir ser primeiro do grupo, porque se o São Paulo perder para o São Bernardo e o Novo Horizontino ganhar do Botafogo, que vai só cumprir tabela, Botafogo não cai mais e nem tem chance de classificar. Então vai jogar tranquilo. Se o Novo Horizontino ganha do Botafogo e o São Paulo perde para o São Bernardo, que é muito possível, o Novo Horizontino fica em primeiro e o jogo das quartas vai ser em Novo Horizonte. Isso já vai aumentar a pressão muito para cima do Zubeldia. Muito. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva e super importante. Nessa sexta-feira, Giuliano Bertolucci, empresário do Fernando Diniz, almoçou com representantes do São Paulo. Motivo do encontro? A possibilidade da contratação de Fernando Diniz pelo tricolor. São Paulo anda decepcionado, desapontado e frustrado com o trabalho de Luiz Zubeldia e hoje Fernando Diniz é o favorito do departamento de futebol. Dá para contar que Muricy Ramalho e Carlos Belmonte gostam do Diniz. Por eles, o Diniz seria o técnico contratado. Essa reunião serviu para entender as condições de um eventual acordo com o Diniz. Ele toparia? Quanto gostaria de ganhar? Quais seriam as exigências? A partir daí, os próximos passos serão conhecidos muito em breve. É bom contar, porém, que desde que surgiu o nome do Diniz na mídia, a repercussão entre torcedores do São Paulo é bastante ruim. Posso dizer hoje que o maior obstáculo para que o Diniz seja contratado pelo São Paulo não diz respeito à demissão do Zubeldia, nem em relação ao sim do técnico para o tricolor. O Diniz adoraria voltar a trabalhar no Morumbi, mas resta saber se essa repercussão extremamente negativa entre torcedores do São Paulo pode acabar sendo um impeditivo. Só para completar, outra informação importante, outros 2 técnicos desempregados estão descartados pelo São Paulo. Eu me refiro a Tite e a Renato Gaúcho. Houve quem dissesse que o Tite teria sido indicado pelo Muricy Ramalho. Isso não é verdade e o São Paulo já sabe que não tem capacidade financeira para contratar o Tite, situação parecida à do Renato. Dessa maneira, Zubeldia vive momentos delicados
e pode cair a qualquer momento. Só para lembrar, São Paulo vem de 5 partidas sem vitória e vai para a última rodada do Campeonato Paulista correndo o risco de ser ultrapassado pelo pelo Novo Horizontino, o que obrigaria o tricolor a enfrentar o Novo Horizontino em Novo Horizonte em partida única das quartas de final. Além da falta de resultados, outra coisa que incomoda bastante os dirigentes do São Paulo em relação ao trabalho do Zubeldia diz respeito ao dia a dia. Poucos treinos que fazem com que os jogadores melhorem, poucos treinos diferentes, a avaliação do trabalho no dia a dia não é dos melhores. Bora fechar o vídeo para trazer mais novidades em relação ao interesse do São Paulo em Fernando Diniz. Contei para vocês com exclusividade nessa sexta-feira que Juliano Bertolucci, empresário do treinador, se reuniu com Júlio Casares. Houve um almoço nessa sexta-feira na cidade de São Paulo para debater única e exclusivamente a possibilidade de o Diniz ser contratado. O que o São Paulo ouviu é que o ex-treinador da seleção brasileira gosta da ideia de voltar ao tricolor, mas ele não pretende debater sobre salários, tempo de contrato, nem nada disso enquanto o São Paulo tiver um técnico. O São Paulo respeitou o pedido do Fernando Diniz e disse que voltaria a procurar o Bertolucci assim que a situação do Zubeldia fosse resolvida. E aqui que vem a novidade importante. O São Paulo pretende permitir que o Zubeldia termine o Campeonato Paulista. A ideia da mudança do Zubeldia pelo Fernando Diniz é no intervalo entre o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, mas para se antecipar já houve essa reunião com o empresário do treinador, com o Juliano Bertolucci. Se o São Paulo perde para o São Bernardo, ou empate, o tricolor pode ser ultrapassado pelo Novo Horizontino, forçando o São Paulo a enfrentar o time de Novo Horizonte no interior de São Paulo. Hoje o São Paulo tem apenas um ponto de vantagem em relação ao Novo Horizontino. A definição da classificação final do grupo acontece nesse domingo. E o Zubeldia segue extremamente pressionado. Também havia contado para vocês nessa sexta-feira que Carlos Belmonte, diretor de futebol, e Muricy Ramalho, o coordenador técnico, são os grandes entusiastas da ideia do Fernando Diniz. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, por que não contratam um Crespo? Vou explicar. Enquanto técnico do São Paulo, com essa atual diretoria, o Crespo deixou uma impressão muito ruim no dia a dia de treinos. A avaliação dos caras que tocam o departamento de futebol é de que o Crespo não tem capacidade, assim como sua comissão técnica, para oferecer bons treinos, para fazer com que os jogadores evoluam. Nicola, mas o Crespo foi campeão paulista. Na visão dos dirigentes do São Paulo, isso foi muito mais obra da qualidade dos atletas e também do acaso do que mérito do treinador. Até por isso, apesar de estar desempregado, Hernan Crespo nem sequer foi cogitado. A saideira sobre o São Paulo, Matheus Alves, camisa 10 do time na Copinha, encaminhou a renovação do seu contrato. Esse anúncio deve acontecer nos próximos dias. Está claro, a gente fica assim, olha para o noticiário, o que está acontecendo? Começaram a falar de Fernando Diniz. Não, mas eu quero explicar isso aí. Eu quero explicar isso aí. Mas eu estou sério na avaliação. Se cair nas quartas, risco de demissão. Não é que vai cair. Sim. Risco de demissão. Se cair nas quartas para um time menor, um time do interior, Novo Horizontino, a chance é real. A chance é real. Se for para semifinal e final com um time grande, um rival, e perder, sei lá, nos pênaltis... Perder 1-0, 2-1... O trabalho vai seguir. O trabalho vai seguir com críticas, com avaliações, mas ele vai seguir, né? Então, assim, o São Paulo ainda tem o respiro, entre aspas, da intertemporada da data FIFA, do Mundial, se tiver que corrigir alguma rota. Então, o São Paulo, assim... Mas aí a gente está falando de junho, julho, a gente ainda está em fevereiro, tem um chão ainda. Tem um chão até lá. Para ele chegar até lá. Então, o São Paulo está nessa pegada, tá nesse pensamento. Começou um zum de Fernando Diniz. Como no ano passado teve um zum de Tite. O que explica isso? Quando o Zubeldia começou aquela história de frita Zubeldia no final do ano, tem muita gente dentro do São Paulo que fala o seguinte: mas o Muricy gosta muito do Tite, o Tite, inclusive, quando era da seleção, convidou o Muricy. Então é o Muricy que gosta do Tite, então por isso o Tite é um nome forte nos bastidores do São Paulo. E agora essa história do Fernando Diniz, ela parte do seguinte: quando o Casares assume, essa gestão do Casares assume, o Fernando Diniz era o técnico do São Paulo.
E o São Paulo demite nessa gestão o Fernando Diniz. E uma parte dessa ala da diretoria dessa gestão era contra a saída do Diniz, queria dar mais tempo ao Diniz, mas o Diniz acabou sendo demitido porque ele era a contratação do Leco e do Raí, da gestão anterior. E aí, quando o Fernando Diniz é campeão da Libertadores, com um elenco mais envelhecido, poucas contratações, não contratações tão badaladas, o Marcelo em dúvida, aquela coisa toda, Felipe Melo com quase 40 anos, Fábio com 42 anos. No São Paulo o papo era, tá vendo? Campeão da Libertadores com time envelhecido e com peças pontuais, sem grandes contratações. Esse cara é bom. Então, assim, tem uma ala que, dentro do São Paulo que gosta do Fernando Diniz. E outra ala, por exemplo, Muricy, gosta do Tite. Então, naturalmente, quando existe uma dúvida com o treinador que está lá, no caso Zubeldia, esse bastidor, esse papinho começa a ficar um pouco mais evidente. Me garantem que não fizeram contato nem com o staff de Tite, nem com o staff de Fernando Diniz. Mas tem papo de bastidor. 2 jogos fundamentais. São Bernardo não é jogo de queda, não se trata disso. Mas São Bernardo é o jogo para jogar no Morumbi contra o Novo Horizontino. E depois classificar nas quartas. Então, isso aí é interessante, a gente falando sobre esses rumores de Tite e Fernando Diniz. Não é algo concreto, mas é algo ali que se ouve nos bastidores, né? Nos meandros, ali nos corredores do Morumbi. Então, quando a sua grama não está cortada... Isso pode crescer, né? Isso pode ganhar dependendo do cenário do time, isso pode ganhar força. E Lu, são 2 treinadores que estão no mercado hoje. E é aquela coisa, quando a sua grama não está cortadinha, e a grama do vizinho está cortadinha, verdinha, bonitinha, você sempre olha para ela de verde. Quando a sua grama não está cortada direitinho, vem aqui o Botafogo Messi... não olhou para o Tite agora e ganhou uma negativa. Então, são nomes que no mercado vão sempre ser visados de alguma forma. E eu posso afirmar com todas as letras, são 2 treinadores que jamais conversariam com um clube com um técnico empregado. Jamais. Até a postura que eles têm ao longo da carreira sempre mostrou isso. Quando a sua grama natural não está cortada direito, veio o Messi aqui e diz que a bola parece um coelho. Então é isso aí, galera. Para você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like aí para fortalecer nosso canal aqui do São Paulo. Galera, São Paulo enfrenta São Bernardo, né? Amanhã, jogo bastante importante. Jogo bastante importante. Quem diria que há uma semana a gente estava com oba-oba de entregar o jogo para Ponte Preta. Aconteceu o que a gente queria e hoje a gente está com a corda no pescoço, podendo não ficar até com a primeira colocação do grupo e jogar umas quartas de finais fora de São Paulo contra o Novo Horizontino, que foi o time que ano passado eliminou a gente. Cara, como que o futebol é dinâmico, É muito, muito, muito incrível mesmo como as coisas acontecem rápido e ainda sem falar com a corda no pescoço que o Zubeldia tá. Ultimamente tá dando até tristeza de ver as notícias do São Paulo, porque a gente só vê coisa negativa, time jogando mal, salários atrasados, é brincadeira, salários atrasados, os jogadores se reunindo para discutir entrega, então isso daí só reforça o que eu já havia falado aqui no canal, que os jogadores estavam com alguma coisa, estavam com alguma pendência, logo depois veio a notícia de que eles estavam com salários atrasados. Aí após o jogo contra a Ponte Preta, vem cobrança sobre entrega e tudo mais. E a coisa que tá mais me deixando assim impactado é a notícia, né, que saiu de ontem para hoje, Fernando Diniz no São Paulo. Cara, é grotesco isso. Os dirigentes de São Paulo se reuniram, né, com o empresário do Fernando Diniz, se eu não me engano, o Juliano Bertolucci, e aí conversaram. Aí a gente vai saber pra que eles se reuniram. Cara, Fernando Diniz, pelo jeito, é a primeira opção do São Paulo, tendo Renato Gaúcho na praia e tendo o Tite não, porque eu não gosto do Tite. Tite é um negócio lá do Muricy, mas o Renato Gaúcho. Aí, entre esses 3, eu prefiro 1000 vezes o Renato Gaúcho. O Fernando Diniz não é técnico para assumir times que estão em percursos, time no meio da temporada. Mas está no início, tem um Paulistão. Mas o trabalho do Fernando Diniz exige tempo. E uma pré-temporada para ele é muito importante. Nós vimos o que aconteceu com o Cruzeiro. Nós vimos o que aconteceu com a seleção.
E para mim seria um tiro no pé gigantesco, gigantesco mesmo. O Júlio Casares, a diretora do São Paulo, contratar Fernando Diniz. Para mim seria um tiro no pé gigantesco. Nesse momento, acabou o Paulistão contratar Fernando Diniz, para mim seria um tiro no pé. Mas vamos ver o que vai acontecer. E é o que eu falei. Para mim, a peça fundamental aí, se caso o Zubeldia não ficar, né? Porque ele só vai ficar se chegar até a final. E se não perder de goleada para um clássico. E se não for eliminado para um time de menor expressão. Tirando isso daí, ele já está praticamente fora do São Paulo. E para mim, o técnico que seria o ideal para dirigir o São Paulo é Renato Gaúcho. Conhece Ferreirinha, conhece Alisson, se eu não me engano, o Juan Trissoldi trabalhou com ele. Então, os caras conhecem ele. E é um treinador que, se chegasse no São Paulo, ia botar esse time nosso para jogar para frente, que é o que a gente precisa. Porque a gente tem peça e a gente tem jogador bom. E o Zubeldia, o que pediu, veio. E ele não tá entregando. Essa é a verdade. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!